para incrementar aqui a nossa conversa, o nosso debate sobre a guerra, vamos conversar agora com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Headline News. Bom dia. Professor, primeiramente, muitas agências de notícias, até mesmo especialistas, têm a impressão que a guerra está arrefecendo. O senhor concorda? Não vejo dessa forma. O que eu acredito é que a capacidade ucraniana de reação começou a se reduzir. Reação militar, eu digo, né? A gente sabe, tem notícia de que a sociedade civil também tem reagido a essa ocupação. A gente já acompanhou em várias oportunidades ataques por parte da sociedade civil aos soldados russos. Mas o que faz realmente diferença num conflito dessa dimensão contra uma superpotência é o enfrentamento de forças militares. Então eu acredito mais numa reduzida capacidade de reação por parte da Ucrânia, cada vez mais debilitada, do que propriamente da Rússia. Então, os ataques principais, os ataques iniciais foram à distância, com o objetivo de desmobilização das principais armas, dos principais equipamentos com maior poder ofensivo, e depois começou a ocupação por terra, que ela tem continuado. E agora os esforços russos se concentram na capital, se concentram na tomada de Kiev. Então, eu acredito mais pelo momento que nós temos já de uma capacidade mais reduzida e também de uma ocupação de principais cidades, do que propriamente um conflito que esteja reduzindo o seu poder ofensivo. Agora, professor, em meio às sanções e à pressão que o Ocidente exerce sobre a Rússia, hoje nós tivemos a declaração da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, inclusive destacamos isso há pouco aqui no Headline News. Ela disse que a invasão russa à Ucrânia não tem entre seus objetivos derrubar o governo de Volodymyr Zelensky e que a Rússia não teria o objetivo de tirá-lo do poder. Isso pode indicar uma mudança de tom, pode indicar tendência, inclusive, na reunião entre as comitivas amanhã na Turquia. Vladimir Putin pode ter sentido o golpe? É uma adaptação ao momento, isso eu concordo com você, tá? Primeiramente, o que imaginava toda a comunidade internacional, não somente a Rússia, quando começou a ocupação, havia grande chance do presidente cair, seja por conta da complexidade desse desafio de enfrentar a Rússia, seja por conta até do momento político dele, que não era bom. Há poucos dias antes da desocupação, a popularidade do presidente Zelensky já era desgastada. Como nós sabemos, ele é um outsider, não era uma figura política tradicional na Ucrânia, e então havia, por parte de alguns analistas, acredito eu também russos, até por conta da forma como eles agiram, havia uma expectativa que aquele governo não se sustentaria a uma invasão, e ocorreu o contrário. Ele tem se sustentado e tem se sustentado por duas linhas mestras. Uma é a continuidade dele no território ucraniano, isso causou na população em geral e mesmo na comunidade internacional como uma imagem positiva, uma imagem de resistência. E a outra é que ele se comunica muito bem, com certeza relacionada aí com a experiência que ele tem na sua trajetória profissional principal anterior à presidência, que era de comunicador. Então ele se comunica bem, ele mantém-se no país, então isso fez com que ele tivesse ou se mantivesse como uma figura central no conflito. Então a posição russa mudou, a posição inicial era de destituição do governo ou de uma crença de que ele cairia, e ante a simbologia dele nesse processo e a resistência, ele agora já é tido como uma figura possível nesse processo. Então, tanto pode ser que a Rússia entenda que a substituição do governo seja do seu interesse, como negociar com o próprio, desde que se leve aos termos russos mínimos, seja algo que funcione. Então, mudou um pouco por conta desse cenário diferente do início da ocupação. Professor, eu direciono a palavra agora a José Maria Trindade. Zé, você tem uma pergunta a fazer para o professor? Sim, professor, o palco dessa guerra é exatamente a Ucrânia, né?
Então, a Rússia, apesar de baixas, está ficando territorialmente muito distante disso. A Ucrânia não tem armas suficientes para chegar à região ali de Moscou ou não faz isso? E, por outro lado, eu tenho ouvido muito por aqui em Brasília, ou mesmo nas reuniões da ONU, sobre o novo momento, né? Um novo momento geopolítico no mundo e tal. Isso pode gerar uma corrida armamentista no mundo inteiro, inclusive atrás de ogivas nucleares? Primeiramente, bom dia. Primeiramente, a Ucrânia não tem essa capacidade ofensiva, né? Muitos dizem que a capacidade militar da Ucrânia é muito pequena, não é verdade. É um país, né, com uma capacidade militar razoável. Alguns dos equipamentos, inclusive, são soviéticos, né? A maior parte das aeronaves, por exemplo. Então, ela tem a sua capacidade, mas não de fazer frente à Rússia e nem de invadi-la. Aliás, poucos estados, poucos países teriam condição de chegar a Moscou, né? Obviamente, nós temos os Estados Unidos, que rivalizam com a Rússia em termos de capacidade militar, e alguns outros com uma capacidade militar muito ofensiva, que é o caso da China, né, e alguns outros países, mas poucos teriam condições de chegar a Moscou em algum tipo de ataque. A Ucrânia, na minha análise, não é um deles. Então, esse é um ponto importante. Ela mais tem condições de se defender e criar algum nível de resistência, que é o que ela tem apresentado, do que fazer algo além disso, né, que seria um revide, uma invasão, que, aos olhos do direito internacional, ela até poderia. Porque, veja só, a partir do momento que um Estado, um país é atacado de uma forma injustificada, há sim, né, uma previsão legal internacional de que aquele país pode reagir, pode atacar, que foi, inclusive, o que justificou a invasão americana ao Afeganistão. Os ataques às Torres Gêmeas partiram de ordens do Bin Laden, que estava aquartelado no Afeganistão. Então, isso justificou a resposta americana ao Afeganistão. Então, aqui seria um cenário parecido, mas em termos de capacidade militar, a gente sabe que isso não se reflete. E eu concordo contigo e com os analistas, nós temos um novo cenário internacional. Então, você vai ter uma remodelação de alguns estados, inclusive em relação às suas forças militares, né? Aumento de caráter ofensivo. No caso, por exemplo, da Alemanha, que é um país-chave em toda essa situação, a sua capacidade armamentista, apesar de ser moderna, ela é limitada em função do final da Segunda Guerra Mundial a armas de defesa. O mesmo se aplica ao Japão. Eu acredito que tanto o Japão quanto a Alemanha, e principalmente a Alemanha, neste momento vão pedir uma revisão dos termos dos acordos que foram firmados no final da Segunda Guerra Mundial para aumentar a capacidade armamentista da Alemanha, para que ela possa não só se defender muito bem com os seus equipamentos modernos, como ela tem uma capacidade, inclusive, de dar uma resposta e tendo aí um caráter ofensivo nas suas forças militares. Porque nós temos uma grande divisão estratégica em equipamentos militares. Defensivo, o caso da Alemanha, e ofensivo, que aí são os equipamentos das grandes potências.